Sou Maurício Munhoz, seja bem-vindo ao meu canal. Bora para mais um vídeo de aprendizagem, bora! Vídeo de hoje, mínimo múltiplo comum. O que é mínimo múltiplo comum? Olha que bonito, ó. Mínimo múltiplo comum, MMC, de dois números ou mais números inteiros positivos, é o menor número também inteiro positivo que é múltiplo de todos esses números ao mesmo tempo. Caracas, professor, como isso? Vamos pensar o seguinte, vamos lá, qual seria o mínimo múltiplo comum entre o 4 e 10? Mínimo, então seria menor, múltiplo comum entre 4 e 10. Vamos aqui para vocês pensarem em duas etapas. Eu vou fazer um modelo, a gente vai adotar um modelo prático, mas vamos pensar aqui no 4 e 10. Vamos pegar a tabuada do 4, todo mundo junto, 4, 8... 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Vou parar no 20. Agora eu vou pegar a tabuada do 10 e vou colocar na ordem. Ó. Tabuada do 10. Então, 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. Cara, então, vamos lá. Mínimo múltiplo comum. Qual é o menor múltiplo comum entre os dois? Ou seja, em que momento as duas tabuadas se encontram no menor espaço de tempo? Notem que eu começo no 10. Notem, quando eu chego aqui, aparece o seguinte. Aparece já de começo o 20 nas duas tabuadas. Esse primeiro número que eu encontro, poderia encontrar outros momentos aqui, né? Só para você ter noção, a tabuada do 4 chega no 40. E a tabuada do 10 também vai chegar no 40. E eles vão se encontrar também. Mas para mim não me interessa esse. Me interessa o primeiro, ou seja, o menor momento em que os dois se encontram. É o 20. Tá? Então, mas eu posso fazer isso de uma outra maneira. Tá? Que é a regrinha prática. Eu colocar o 4 e o 10, um do ladinho do outro. Correto? E fazer uma decomposição em fatores primos. Lembrando, quais são os primos mais importantes? O 2, o 3, o 5 e o 7, em ordem, tá bom? Pode aparecer outros? Podem, mas vamos usar esses aqui, só que a maioria dão por esses. Vamos lá, 4 e 10. Tem algum desses aqui que ele é dividido pelo primo 2? Eu tenho que usar eles em ordem crescente, de preferência. Você vai olhar, o 4 dá. Então, o 4 e o 10, dá os dois. Mas eu vou, como um dos dois dá, eu coloco o primo 2 aqui. E agora eu faço a divisão. Aqui eu vou colocar os primos. E aqui vai o resultado da divisão. 4 dividido por 2 são 2. 10 divididos por 2 dá 5. Notem, se não desse para dividir, eu repetiria o 10. Ótimo. Continuando. Sobrou o número 2 e sobrou o número 5. Dá ainda para dividir um dos dois pelo primo 2? Sim, o 2. Então, novamente, eu coloco o 2 aqui e faço. 2 divididos por 2 dá 1. Ó, morreu esse cara aqui. Opa, morreu. Beleza, não preciso mais se preocupar com ele. Já o 5 não dá para dividir por 2, eu repito. Ok. E agora eu continuo fazendo a pergunta. Dá ainda para dividir pelo primo 2? Não, porque agora você tem o 5. O 1 não preciso mais mexer e o 5 eu ainda não terminei com o 5, porque eles têm que chegar, ambos têm que chegar no 1. Como não dá por 2, eu passo para o próximo, que é o 3. Dá por 3? Você vai falar não, não dá, porque 3, o 5 não está na tabuada do 3. Passo para o próximo, que é o 5. Opa, 5 dá para dividir por 5. Então eu ponho 5 aqui na barrinha do primo, correto? E faço a divisão. 5 dividido por 5 dá 1. Opa, acabou aqui também. E esse cara aqui eu vou repetir porque ele já tinha terminado também. Bem, quando os dois fatores chegam no 1, acabou a conta. E eu passo a barrinha aqui e eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar os números daqui. Quando eu multiplicar esses primos, eu vou encontrar o MMC, ou seja, o menor mínimo comum entre os dois. 2 vezes 2 são 4 e 4 vezes 5 são 20. Notem que bateu o mesmo resultado do lado. Vamos para o próximo? Vamos.
Agora eu queria entre os 5 e 6. Vamos lá. Se eu fosse fazer pelo método, eu faria assim. Pega a tabuada do 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Tá bom? E vou pegar do 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Tem comum entre os dois? Não, não bateu ainda. 15 vezes 4 dá 20. Correto? 6 vezes 3, 18. Não bateu ninguém ainda. 5 vezes 4, 5 vezes 5, 25. 6 vezes 4, 24. Ui, quase bateu. Vamos lá. Quase bateu, 24. 6 vezes 5, 30. Ou melhor, 5 vezes 6, 30. E 6 vezes 5, 30. Opa, encontrei. Esse número que eu encontrei dos dois ao mesmo tempo é o MMC. Eu poderia ter feito diferente. Coloco o 5 na barra e o 6 também, certo? Beleza. E agora coloco a barrinha dos números primos. Lembrando, números primos mais importante, 2, 3, 5 e 7, certo? Então vamos lá. Tem alguém aqui que é divisível por 2, que é o primeiro primo? Tem o 6. Então eu ponho 2 na barrinha. Ok? 6 divididos por 2 são 3. Certo? Certo. E o 5, o que eu faço, professor? Eu repito, porque não dá para dividir. Continuando, dá ainda por... Sobrou 5 e sobrou 3. Tem alguém aqui que dá para dividir por 2? Você vai falar não. Então eu passo para o próximo. Tem alguém que dá para dividir por 3? Sim, o 3. Então eu ponho 3 na barra dos primos e faço 3 dividido por 3. 1. Professor, mas não tinha que ser divisível pelos dois ao mesmo tempo? Não, basta um deles. O 5 não dá por 3. Então eu repito. Ok, e agora? Tem alguém aqui que dá para ser dividido ainda pelo 3? Não. Passo para o próximo. Quem que é o próximo? 5. Opa, tem o 5 aqui. Então, eu ponho o 5 na barra dos primos e faço 5 dividido por 1, 5. 5 dividido por 1 dá 1, desculpe. E esse 1 aqui já morreu, eu repito. Beleza? Agora vamos multiplicar os primos aqui. 2 vezes 3 são 6. 6 vezes 5 são 30. Note, encontrei o mesmo valor das duas maneiras. Qual é melhor? Aquela que você aceita. Beleza? Valeu, pessoal. A gente se encontra no próximo vídeo. Dê um joinha pra mim. Fui.